sejam todos bem-vindos em mais um episódio do nosso Vem Chegando. Toda semana por aqui a gente tem um encontro marcado, você já sabe disso, que ao meu lado eu trago pessoas que inspiram, histórias que conectam de posicionamento, valor, tudo o que você precisa para tirar algum insight e aplicar na tua vida pessoal ou na tua vida profissional. Como sempre, grandes nomes passam por aqui. Já vai compartilhando esse episódio com pessoas que queiram se desenvolver, porque hoje o assunto tá daquele jeito que a gente gosta, viu? Para quem tá chegando agora, muito prazer, eu sou a Márcia. Você pode seguir o perfil do Instagram da programação para acompanhar os bastidores, para entender um pouquinho mais de como que funciona, todas as pessoas que passam por aqui e tudo mais que a gente faz fora do estúdio também. E ao meu lado sempre, vocês sabem que vocês encontram grandes inspirações para desenvolver aí a tua trajetória. Eu entro no ar no oferecimento da Cressol Pioneira, da Design Estofados, também do Ike Fome, da 10 Telecom, da Marel Móveis Planejados, da RG2 Produções e da Esfera Store. E hoje ao meu lado tem uma mulher incrível, gente, maravilhosa. Tenho aqui Luana Toledo Casaril, ela que é mentora de empreendedoras de sucesso. E se você quer se tornar uma pessoa assim, é aqui que você tem que ficar. Muito bem-vinda aqui à nossa programação, Luana, seja bem-vinda, fique à vontade, faça de conta que tu está na tua casa. Obrigada, Márcia, pelo convite. Me senti muito honrada de vir partilhar um pouco do meu processo aqui. E é isso que a Márcia falou mesmo. Hoje estou trabalhando com mulheres, não só empreendedoras como empresárias, né? Porque eu falo que é uma maturação a gente sair do empreendedorismo para entrar para o nosso setor de empresária, onde realmente a gente consegue prosperar e romper num novo nível. Incrível, já viram que hoje o negócio vai pegar fogo, né? Muita coisa boa e bacana vai rolar aqui. Mas antes de trazer o conteúdo a fundo do que a Luana tem para compartilhar com nós, eu quero saber um pouquinho da tua vida, Luana. Quem é você antes de ser tudo o que você já é? Incrível, incrível. Essa é uma pergunta, você sabia que muitas mulheres não sabem responder? Muitas mulheres acreditam que elas são um diploma, né? E eu, por muito tempo, também acreditei que era um diploma. Então, hoje eu sou a Luana, filha querida e adorada de Deus, mãe de 2 riquezas, do Caio, 10 anos, e a Luna, 6 anos, vai completar agora. Resido em Realeza, então somos quase que vizinhas, né? Que a nossa região é muito pequena. Resido por enquanto, porque eu também estou passando por um processo de mudança, mas eu amo essa região, amo o quanto as mulheres em si, eu vejo essa busca delas imensa em evoluir aqui na nossa região, por mais que muitas pessoas achem que é uma região pequena, né? E hoje eu trabalho sim. Então, o meu trabalho hoje é com mulheres empresárias. Mas a Luana é além de tudo isso. Então, a Luana sempre foi uma pessoa que ela entendeu que existia mais formatos de viver. Então, eu falo que tem uma diferença muito grande entre a gente ser insatisfeita e inconformada. Eu sempre fui inconformada. Inconformada não só com o mínimo, mas inconformada com os cenários em que a gente se coloca, né? Então, eu com certeza sou uma inconformada que sigo buscando, me lapidando e hoje trazendo para tantas mulheres a transformação. Isso é incrível, você acompanhar o processo. Eu lembro de você vagamente, como a gente é da mesma região, você tinha alguma loja, algo nesse sentido, se eu não estou enganada, e se eu estiver, me corrija, por gentileza. E aí passou-se uns anos, até eu perdi as minhas contas, né, de Instagram que eu tinha, e acabei perdendo você. E esses dias, novamente, através de contatos em comum que nós temos, eu olhei e falei, mas eu conheço essa pessoa aqui. Falei, uau, olha só que mulher que inspira a gente, que posicionamento é esse? E aí eu fui lá para o teu perfil de novo para ver todo esse trabalho que você faz atualmente. Mas como que desencadeou esse processo aí em você? Claro, tua inconformidade te fez sair da tua zona de comodidade para buscar novas coisas. Mas como que, às vezes, as pessoas elas ficam perdidas nisso? O que, de fato, eu vou ensinar ou o que, de fato, eu vou buscar para transformar em outras mulheres ou homens também, enfim? Essa tua pergunta é bem interessante, porque eu já tinha uma certa audiência quando eu tinha as lojas. Então, sim, eu tinha 3 lojas. Eu tinha uma loja feminina, uma masculina e uma infantil. Iniciei com a infantil no começo. E muitas pessoas, assim, parece... Porque o que acontece? A rede social ninguém acompanha o tempo todo o período. Então, as pessoas, às vezes, pararam um pouco de receber os meus conteúdos, de repente, como assim, Luana? O que você está fazendo agora, né? Você migrou de um negócio para outro. Então, eu sempre trabalhei correlacionado ao financeiro.
Então, eu comecei a trabalhar, então eu vim morar para a cidade, então eu nasci no interior de Santa Isabel do Oeste, e eu vim morar para a cidade, eu tinha 14 anos, e comecei a trabalhar como vendedora. Mas eu vendo desde os meus 11 anos. Então, eu sou uma vendedora nata desde os 11 anos de idade e eu amo vender. E eu falo que a venda, tem muita gente que fala, é dom. Não, venda é treino, né? Venda é treino. Então, desde os meus 11 anos eu vendo. Quem lembra das revistinhas da Avon, da Hermès? Lembra? A Natura, a gente gerava e fazia os pedidos. Eu comecei nessa mesma vibe que você. Olha que legal. E aí eu vim morar na cidade com 14 anos e comecei a trabalhar como vendedora também. Vendedora em loja. E dali eu nunca mais voltei para o interior. Pela minha inconformidade. Eu falava que lá eu não ficaria. E hoje a gente sabe que a gente busca muito sossego do interior, né? Mas a gente sabe que isso, há 20 anos atrás, não era realmente um sossego. Porque a gente não tinha facilidades que a gente tem hoje. Então, era algo mais difícil mesmo. E aí, quando eu vim para a cidade, eu comecei a trabalhar, trabalhei como vendedora, secretária, e aí eu comecei a ficar correlacionada com a questão financeira. Então, eu fui para um escritório de contabilidade, no qual eu trabalhei por um período, acho que foram 2 anos mais ou menos, e aí eu fui trabalhar no Sicredi. Então, eu trabalhei no Sicredi até o momento em que a família do meu esposo, eles desfizeram uma sociedade. E então, eu fui trabalhar na fábrica como gestora financeira na época, onde eu fiquei por 12 anos. E enquanto eu tinha as lojas, eu também era diretora financeira já na época. Então, eu sempre tive muito essa sede de empreender. Então, eu queria empreender. Então, como a Márcia me conhece, muitas pessoas me conhecem das lojas, ao mesmo tempo que eu tinha as lojas, eu era diretora financeira da fábrica, né? Fábrica de Baterias Real. Então, eu fiquei assumindo todos esses lugares por 8 anos, que foi o período em que eu tive as lojas e eu estava na diretoria financeira. Então, isso sempre me trouxe autoridades. Então, a Luana na parte financeira, a Luana na parte estrategista, a Luana na parte de negócio, tanto físico quanto digital, porque as lojas eu precisava partir para o digital, né? Então, eram essas duas coisas e tudo isso foi me dando uma bagagem de vida. Uma bagagem de vida, uma bagagem de posicionamento, uma bagagem de entender o que realmente a Luana tinha vindo para fazer no mundo. Então, foi lá em 2023 que eu fiz a minha transição. 2022, na verdade, foi quando eu vendi a minha primeira loja. Dezembro de 2022 e janeiro de 2023, vendi as outras duas. E outubro de 2023 foi quando eu me desconectei da fábrica. E aí eu sigo há 2 anos e meio fazendo o que eu faço hoje. E como que foi esse processo para você? Porque muitas mulheres e pessoas, né, que sentam aqui também já passaram por uma transição de carreira, né? E tá tudo bem, porque a gente não nasceu para fazer a mesma coisa sempre. A gente começou vendendo, revestindo Avon, a gente vendia outras coisas também. Eu também vim do sítio e eu empreendia desde a época, a gente não sabia, né? Sempre fui vendedora, porque havia as frutas no pé lá, levava e vendia para os prof que eram da cidade, né? A alfacezinha que a mãe plantava, né? Então, a gente já começava a desenrolar nessa trajetória, nesse negócio de venda. Eu digo que venda, concordo plenamente contigo. É técnica, é você treinar, porque só faz dinheiro quem vende. E é ótimo você solucionar o problema de alguém que, às vezes, a pessoa nem sabe que ela tem. Mas você oferece ali, você tem que oferecer. Vou fazer uma medicina da vida porque eu não vou precisar vender. Engano seu. Todo mundo vende o tempo todo. Exatamente. E isso que você falou é importante, porque eu tenho alunas que são médicas, inclusive. Tenho alunas que são médicas, que são arquitetas, que são dentistas, fisioterapeutas, em que elas são maravilhosas na área delas. Mas se você não treina, a faculdade não ensina você a vender. A faculdade não ensina você a se posicionar. Ela ensina você a técnica daquilo que você precisa aplicar nas pessoas, né? Mas toda essa parte a gente precisa aprender por fora. E é incrível como existe, mas existe poucos médicos que eles conseguem prosperar ao nível que eles são capazes, porque não é só sobre você fazer plantão. É sobre você estruturar um negócio. E isso é algo que eu criei autoridade, que eu consigo fazer com as minhas alunas hoje. Mesma coisa, arquitetas. Então, eu tenho cases de sucesso incríveis de mulheres que são maravilhosas no que elas fazem, mas a dificuldade de se posicionar, de cobrar, de alinhar um pós-venda, de fazer com que isso realmente prospere na vida dela. E o posicionamento, quando a gente fala, né, Luana, é um posicionamento de imagem também. É um posicionamento de você estar na rede social, coisa que muitas pessoas ainda têm dificuldade, veem como um desafio estar na rede social. Por trás de todo CNPJ tem um CPF. E pessoas conectam com pessoas. Então, por mais que você tenha a melhor mídia, publicidade, agência, fazendo todo o trabalho para ti, você ainda tem que estar lá. Porque é a tua cara e é o teu negócio.
Então, nesse mundo que a gente vive e essa aceleração digital que proporciona muita coisa boa, as pessoas ainda encontram desafios. E aí entra você também nessa parte de extrair o melhor dessas mulheres, no caso, que o caso da Luana aqui é para mulheres, por enquanto. Então, você traz esse suporte também, porque tu tem todo esse aparato da questão de posicionamento, tanto na rede social, quanto, enfim, imagem comunica antes de você abrir a boca, né? Então, tem todo esse contexto. E aí, como é que funciona essa tua mentoria? É individual? É em grupo? E os temas mais abordados, assim, que você possa compartilhar um pouquinho? Legal, Marci. Eu vou voltar um pouquinho aqui para seguir respondendo a tua pergunta de antes e como foi essa parte da minha transição. Por que eu trouxe antes esse posicionamento das minhas próprias alunas? Porque hoje eu tenho muitas alunas que elas fizeram a transição também dentro delas continuarem executando o seu diploma. Por quê? Muitas arquitetas, elas saem da faculdade e elas vão procurar se conectar a outras arquitetas para que elas continuem sendo CLT. Muitas pessoas, fisioterapeutas, vão lá e elas acham que elas precisam continuar atendendo para pessoas porque elas não tiveram aquela maturidade de entender que aquele diploma ela pode dar um novo posicionamento. Isso foi o que aconteceu com a Luana. Então, a Luana é formada em contabilidade e veio sempre direcionada para o quesito financeiro. Foi diretora financeira por 12 anos. E todo esse processo fez com que eu acreditasse que a minha identidade era sobre aquilo. Que a minha identidade era, por mais que eu sempre fosse uma empreendedora, que eu criasse negócios de muito sucesso, inclusive minhas lojas foram 3 lojas de muito sucesso, só que isso estava desconectada com a minha verdade. Então, todo o processo em que você se reposiciona, todo o processo em que você realmente faz uma transição, ela precisa ser saudável. Porque muitas pessoas aceleram, travam e você não vê que ela evolui. Porque o primeiro passo de todos é você cumprir com a tua identidade interna. Então, hoje, uma das maiores ferramentas que eu uso dentro do meu método é conectar as mulheres com a verdade de Deus. Por isso que eu volto a repetir, a nossa identidade não está conectada ao diploma que nós carregamos na parede. Então, esse processo foi o qual eu precisei me redescobrir. Por quê? Porque final de 2021, começo de 2022, eu entrei num processo ansioso. Então, eu sempre fui muito disciplinada. Então, quem me acompanha nas redes sociais, vocês já assistem e veem. Então, eu faço muitos esportes, eu estou sempre treinando, eu cuido da alimentação. Então, eu era muito disciplinada nisso, inclusive nos negócios, porque eu sempre estive buscando novos CNPJs. Agora, eu não era disciplinada, até porque eu não conhecia e não entendia quem era Deus. Eu não tive esse tipo de ensino na minha vida, e nada culpando, eu sempre falo para minhas alunas, não é sobre culpar pai e mãe, é sobre a gente ser adulto o suficiente para tomarmos a autorresponsabilidade sobre as nossas escolhas e sobre a nossa vida. E nesse processo, Márcia, eu comecei a entender que eu tinha tudo. Eu era muito bem-sucedida, eu faturava muita grana, então eu tinha o meu trabalho lá na fábrica, no qual, obviamente, me exigia muito também, porque Deus é muito claro, né? Quem muito é chamado, também muito é exigido. Então, eu tinha uma equipe muito bem formada nas lojas, só que eu comecei a ficar em processo ansioso. Eu entrei num processo ansioso. E eu sei que muitas pessoas entraram nesse processo pós-pandemia também, né? Eu tive a minha pequena ali na semana que fechou tudo também. Então, foi uma série de coisas. E eu comecei a entender quem verdadeiramente era a Luana. Porque a minha transição de sair do banco e assumir uma diretoria financeira não foi de livre e espontânea vontade. Então, foi um posicionamento em que meu marido chegou e falou assim, amor, a gente tem 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Qual você quer primeiro, né? E a primeira notícia foi de que eles estavam passando por um processo de quebra de sociedade. Então, que isso era algo que eles queriam, mas a parte ruim era de que precisava de ajuda, né? E como eu já era uma gerente financeira dentro do Sicredi na época, então eles falaram, nada mais justo do que a Luana vir para cá. E eles precisavam de mão de obra, de confiança, enfim, né? Todo aquele processo que a gente sabe que é mais fácil para trabalhar com as pessoas da família. E eu assumi aquele lugar e eu amava. Porque eu, como uma pessoa que ama planilha, eu gosto de financeiro de verdade, para mim era muito confortável aquilo. Só que me exigia muita questão mental também e um posicionamento no qual não era o meu posicionamento real. Por quê? Porque eu era a esposa do chefe. Então, eu precisei criar aquele personagem mais masculino, no qual precisava se impor para receber respeito. E isso fez com que a minha identidade fosse corrompida. E aí você se perde um pouco de si. Totalmente.
Totalmente, me perdi de mim, me desconectei. Eu sempre estudei mentalidade, então eu tenho formações em PNL, coach, enfim, várias coisas. Só que aí eu estava afastada da verdade de Deus. O que realmente era o meu propósito? O que realmente a Luana estava vindo para fazer ali? E como que você chega nessa parte da conexão? Porque às vezes as pessoas, mas eu tenho fé, eu vou para a igreja todo final de semana. E aí, você enquanto vivendo o processo que pode contribuir, e não estamos falando de religião, tá? Só para deixar claro. É espiritualidade, é conexão direto com a fonte aqui, a nossa conversa. Porque eu também não falo de religião e não julgo nenhuma. Eu tenho alunas de várias religiões hoje comigo. Mas a verdadeira conexão com Deus é quando você começa a ser obediente ao que Ele tem para você. E aí foi esse processo, Marci. E eu precisei passar por um processo de acompanhamento psiquiátrico, porque eu não estava dando conta. Eu não conseguia sair daquele limbo. Então, um dia eu acordava bem, no outro dia eu estava na cama. E aí eu travava, sabe? E aí eu falava assim, qualquer pessoa que visse minha vida de fora podia falar, ela não tem problemas. Muito acontece, inclusive. Nossa, muito. É perfeita a vida dela. Uhum. E esse aqui entra o maior quadro de julgamento e é o lugar onde mais as mulheres têm dificuldade de pedir ajuda, você sabia? Eu tenho muitas alunas que elas chegam comigo assim, elas têm dificuldade de se abrir no começo. Por quê? É bem casada, tem filhos, sabe tudo aquilo que você olha como um cenário ideal, mas você reflete o que as pessoas acham de você e você não se permite a viver o que você está sentindo? Esse era o lugar que eu estava. Então, treinava, viajava muito, tinha 2 filhos maravilhosos, um marido companheiro, faturava muita grana, tanto lá na minha questão das lojas, quanto no próprio negócio em que eu era diretora financeira da empresa do meu marido. Eu também fazia representações para as pessoas do comércio lá da minha cidade, onde eu divulgava. Então, assim, esse não era o problema. O problema era o vazio que existia dentro de mim, porque eu estava desconectada com o meu propósito. E que não era preenchido com qualquer dinheiro que você fizesse. Nem porque com às vezes as pessoas olham e acham que dinheiro resolve tudo. Dinheiro é ótimo, você precisa dele para muita coisa. Mas talvez não seja, e não é de fato, o que de principal a gente tem. E aí, essa é uma crença financeira que muitas pessoas criam, sabia? Olha como o dinheiro não traz felicidade. E muitas pessoas se afastam do dinheiro porque elas criam essa crença. Porque elas veem as pessoas do outro lado e elas acham que o dinheiro é o que vai trazer felicidade. E aí que nós entramos numa crença. Por quê? Qual é o nosso único Senhor? Não é o dinheiro. É Deus. Quando eu olho para o dinheiro como um senhor, eu me posiciono nesse lugar. E eu acho que eu não preciso do dinheiro, porque eu acho que se eu tenho dinheiro, eu também vou ficar corrompida ou vou atrair problemas para a minha vida. Muitas mulheres pensavam nesse formato e eu também. Então eu precisei ir desconstruindo isso e foi quando eu cheguei num dia, Márcia, que eu me ajoelhei. Eu não tinha contato com a Bíblia, eu não tinha contato com a palavra de Deus, eu era aquela católica não praticante. Batizada na igreja católica, casada na igreja católica, batizei meus filhos na igreja católica. 2 vezes por mês, 1 vez por mês eu ia para cumprir um ato religioso que era de estar na igreja, mas totalmente desconectada do que Deus queria para a minha vida e do que eu queria entender sobre o que Deus deixou nas Escrituras. Então isso não é culpa da religião, isso é culpa da gente por não se aprofundar, por sermos tão rasas e não entendermos realmente qual é o propósito por trás de tudo aquilo. Porque a única coisa que a gente precisa é seguir a palavra que está dentro da Bíblia, que é prosperar, é ser uma mulher sábia, é administrar as coisas, nos posicionar e sairmos das nossas crenças religiosas que muitas vezes acreditamos que é só sobre cumprir um calendário na igreja. E nesse processo, Márcia, teve um dia que eu sentei no chão do meu closet e eu sempre falo que toda vez que eu quero realmente sentir a presença de Deus é no chão. Quando a gente se coloca em humilhação mesmo, porque muitas vezes eu achava que eu olhava aquilo e falava, gente, que coisa, mas sem noção. E aí eu abri minha Bíblia e falei, Deus, eu acho que você não existe. Porque eu só sei trabalhar, cuido dos meus filhos, cuido do meu marido, cuido do meu corpo. Tinha N diplomas. E por que eu estou numa ansiedade? Que loucura é essa? Foi quando eu comecei a entender quem realmente era Deus e que todas as escolhas da minha vida tinham me levado a estar vivendo aquele processo ansioso. Posicionamento errado, carregar o mundo nas costas, ser uma mulher extremamente masculina. Tudo isso veio me corrompendo. O que muitas mulheres carregam hoje em dia, uma inversão de valores dentro do lar. E aí, Luana, como que faz para sair disso? Aí eu me botei de joelhos e comecei a entender quem era Deus. Aprendi a ler a Bíblia sozinha, li os versículos sozinha, entendia sozinha. E aí comecei a ir para YouTube e entender. Falei, cara, eu quero realmente que Deus comece a se provar.
E ele se provou. E Deus começou a falar comigo, início, ali por março de 2022, mais ou menos. E tudo que eu vim construindo desde lá, Márcia, nunca mais foi sem a presença e a aprovação dele. E eu nunca vivi coisas tão magníficas como eu vivo hoje. E é isso que eu apresento para as minhas alunas. Porque sem a verdade de Deus, a gente entra em propostas que parecem boas, mas não são. A gente entra em negócios que parecem bons, mas não são. A gente quebra tudo aquilo que é o que ele mais precisa, que é do nosso coração, é a nossa família, é as nossas sementes. E esse é um plantio que você nunca mais vai deixar de colher. Eu tô arrepiada aqui, ela falando. Eu tava arrepiada, tava visualizando tudo que ela tava contando. E de fato, né? Às vezes tu precisa é o que falam, antes de Deus te mudar de algum lugar, ele não vai com jeito te organizar a tua casinha em outro. Ele te desmonta mesmo. E é um processo. É um processo de reconexão ou de conexão. E tudo isso que você traz, eu vejo que você também leva para dentro da tua mentoria isso, né? Tal, não tem como não levar. Você coloca tudo isso à frente, você fala com mulheres que têm família também. Você compartilha conhecimento para que elevem-se todas as coisas na vida. Porque é uma roda, tem que estar tudo em equilíbrio. E isso é incrível, Márcia, porque eu investi muito em mentorias uma vida inteira. Eu sou uma pessoa que estuda uma vida inteira. Mentorias, treinamentos, cursos. Então, eu sempre busquei muito isso, sabe? Em 2022, eu comecei a limpar os meus olhos um pouco, porque eu também buscava muitas coisas que me levassem para o dinheiro. E eu tinha resultados. E me levavam para aquele lugar. Aí, em 2022, eu falei, não, eu quero mudar um pouco o meu volante e eu quero entrar em coerência. Então, o dinheiro nunca deixou de entrar. A prosperidade, ela vai vir. Mas isso tudo precisa estar em equilíbrio para que uma corda da minha vida não estoure. E todas as mentorias e treinamentos que eu buscava, elas me levavam para um lugar. É dinheiro, é posicionamento, é isso, é aquilo. É quebrar padrão mental, tal, tal. E mais, e mais. E sempre me faltava, Márcia. Eu nunca encontrava alguém que entrega exatamente o que eu entrego hoje. Que é isso que você falou. É o equilíbrio total. Por quê? De nada adianta eu pegar as minhas mulheres, trazer elas para minha mesa. Cara, eu posso fazer você faturar 100 mil rapidinho. Eu sei que tua família não vai sustentar. Eu sei que a tua saúde não vai sustentar. Eu sei que a tua mente não vai sustentar. E vai chegar um momento em que uma corda vai estourar. Então, quando eu comecei a entender que a mulher sábia, que muito se lê na Bíblia, na palavra, e que era algo que um pouco repugnava, que aí eu pensava, tá, mas tudo bem, mas a mulher sábia é aquela que está em casa fazendo o bolo 3 da tarde e vai contra aquela mulher executora que eu sou. A gente não pode ir contra quem nós somos. Eu admiro muito essa mulher e eu tenho alunas que são. Que elas... Tá tudo bem. E tá tudo bem, mas não é a essência da Luana. Entendeu? E só que muitas mulheres se perdem nesse processo, Márcia, porque elas acreditam que existe algo engessado. E aí entra na comparação. Porque aquela mulher que fica em casa, que é muito valorosa, que serve, que é um trabalho digníssimo e é um trabalho que não tem valor no mundo que seja capaz de pagar, quem sabe você não se encaixe nele. Concordo plenamente, não me encaixo. Entendeu? Eu também não me encaixo. E chegou um momento em que eu achava que eu teria que me encaixar naquilo ali para ser feliz. Foi quando Deus foi me moldando. Não, Luana, você pode ser. Então, assim, eu trago muito para as minhas alunas na rede social. Isso é muito importante. Você dedicar tempo para os teus filhos, você se dedicar a desfrute, você dedicar treinamento para os teus filhos, não é só sobre estar presente. Mas e você? A tua identidade? Qual é o teu propósito? Eu sou a pessoa que gosta de falar, eu sou a pessoa que gosta de ensinar, eu sou a pessoa que gosta de compartilhar, eu sou a pessoa que tem estratégias de negócio, de posicionamento. Então, eu, Luana, não seria feliz completamente se eu tivesse guardada. E olha que incrível. Vou contar esse relato que eu acho que eu não contei abertamente ainda. No ano passado, eu entro muito em oração, eu faço muitas lives de oração, acompanho outras pessoas que me inspiram muito nesse processo, Márcia. E eu fiz um jejum no ano passado de 4 dias. 4 dias de oração, não de 24 horas todos os dias, mas eram 18 horas de jejum e as lives de oração específicas. E no último dia, eu fiz uma meditação e entrei em conexão com o Espírito Santo, que eu ensino minhas alunas a fazer e eu faço muito isso. E quando eu entrei, eu pedi para Deus. Eu falei, me mostra o que eu ainda não estou enxergando sobre o meu posicionamento, sobre as suas verdades. Aí Deus me entregou uma imagem muito clara, muito clara. Era uma cadeira como se fosse um trono, e eu sentava naquele trono e ele girava. Aí Jesus vinha e girava a cadeira. Quando Jesus vinha e girava aquela cadeira, Márcia, tinha assim uma plateia imensa, sabe? Tipo umas 400 pessoas, assim, sabe? Lindo, lindo.
E eu olhei para aquilo e eu olhei para Deus e falei assim, eu quero outra coisa. Eu não quero palco, porque eu nunca busquei esse palco. Por quê? Porque na minha cabeça, se eu buscasse esse palco, eu iria me afastar dessa essência da minha família. Entende? Aí eu olhei para ele assim, eu falei, eu quero outra coisa. Me dá Zoom, que eu adoro falar no Zoom com as minhas alunas. Adoro abrir live. Hoje nós temos o grupo. Inclusive, se você está aqui, se você entrar no meu Instagram, a gente tem um link que se chama Grandezas do Reino, que toda segunda e toda quinta-feira, às 6:30 da manhã, a gente faz a leitura da palavra e uma oração juntas. Então, tem mais de 300 mulheres lá no meu grupo, onde a gente faz esse movimento. Falei, me dá Zoom, me dá mentoria online, me dá tudo isso aqui, que isso aqui eu amo. Ele me entregou uma chave na mão. Falou, você pode escolher. Porque você sabe que Deus nos dá o livre-arbítrio, né? E ele me deu essa chave. Ele falou, você pode escolher. E eu peguei essa chave e ele me mostrou o caminho. Ele falou, pode ir. E aquelas mulheres, famílias, não eram só mulheres, tá? Aquelas famílias, aquelas pessoas ali me aplaudiam. Eu fui indo, Márcia, para aquele outro caminho que eu pedi. Quando eu cheguei lá no fundo, era horrível. Era morto. Não tinha vida. Eu olhava como se fosse do fundo do palco, aquelas pessoas assim, todas brancas, como se realmente aquelas almas não estivessem sido salvas. Aí Jesus estava lá no palco, do lado daquele trono, e ele estava me olhando. É isso mesmo, Luana? Você escolhe. Aí eu falei, dá para voltar? Eu falei, eu já entendi, eu não posso mais negar o palco. E eu tinha um bloqueio sobre palco. Eu falei para ele, eu não vou mais negar o palco. Eu vou fazer exatamente aquilo que eu sei que vai salvar mais pessoas, vai trazer elas para a tua presença e automaticamente viver a verdadeira prosperidade da vida, que é diferente da riqueza. Né? E quando eu falo de prosperidade, não falo de dinheiro. Eu falo de você prosperar a tua família, prosperar o teu lar, prosperar o teu negócio, a ponto de que mais pessoas sejam atingidas. Aí eu volto para o palco. Conforme eu vou voltando para o palco, aquelas pessoas vão reacendendo, sabe? E foi incrível. Então, quantas vezes Deus nos dá as portas, mas a gente não acessa pelos nossos bloqueios e dos nossos medos? Era um bloqueio meu. Depois eu trabalhei isso, já desbloqueei isso, já entendi. É um processo que eu faço dentro da minha mentoria também, sabe? Só que muitas vezes a gente acha que está no caminho certo, Márcia. Luana, você acha que eu achava que eu estava no caminho errado? Para você estava tudo ok. Estava tudo bem. Então eu já achava que eu estava no meu caminho certo, me desconectando da empresa, me desconectando das lojas. Deus me prometeu, em 15 dias ele vendeu as minhas lojas. Ele me entregou numa oração. E eu falo que, quem me acompanha sabe, a escrita é uma das maiores conexões que a gente faz com Deus. Então sempre que você for orar, que você for se colocar, se prostrar mesmo para o Senhor, leva um papel e uma caneta, porque você vai receber respostas. E a gente é tão ignorante que a gente esquece das bênçãos que a gente recebe nas nossas orações. A gente volta para a nossa rotina, a gente volta para os nossos medos, a gente volta para o nosso velho eu, e a gente esquece que se existe uma construção interna que vai levar nós para aquela promessa. E Deus me entregou a promessa das minhas lojas, me entregou o processo dessa minha mudança que eu estou fazendo, entregou a venda da minha casa que eu fiz no ano passado. Deus, ele entrega coisas maravilhosas, só que você tem que fixar e não duvidar de que aquilo veio dele. Fé e medo não andam juntos, né? Jamais. Ou você tem fé ou você tem medo. E é aí que entra todo esse conhecimento, todo esse teu, como que eu posso falar, essa conexão mesmo. Por que eu vou ter medo se Deus está mandando por ali? Pega e vai. Exatamente. Dá o passo que ele dá o chão. E assim a gente vai indo. Tem gente que larga tudo e começa tudo assim, ó. Ninguém entende como. Mas é que é um processo de cada indivíduo, né? Exatamente. E aí tem essa conexão e só você e ele sabem dos sonhos e do que foi preparado. E aí não precisa os demais acreditarem. Porque muitas pessoas chegam na nossa vida, às vezes, inclusive até familiares, né? Duvidando, ou se você compartilha alguma coisa, porque não sei o quê, ou reduzindo o teu sonho, ou, né, diminuindo aquilo que você está almejando. Então, se tem uma coisa que eu aprendi, é que primeiro a gente conta para ele o que a gente sonha. E daí, Deus, como é que vai ser? Não, pega e vai. Tá, eu vou. Deus sempre responde, Márcia. Sempre responde. Ele sempre responde. Ou ele vai te responder com o silêncio. Que é uma resposta. E é uma resposta. Ou ele vai te dar exatamente o teu cenário. Sabe o que é incrível? Que Deus não te dá o próximo nível se você não quebrar a barreira desse que ele te deu até agora. Então, eu estou vivendo esse processo na minha vida. Deus me deu uma resposta e Deus me deu um cenário. Só que eu preciso construir esse cenário que estou te contando do palco, mas eu tenho um outro que eu estou construindo também. Então eu preciso construir isso para que Deus me dê o próximo nível. Só que muitas vezes a gente está pedindo coisas, e a gente não está agindo com o básico.
Que é o quê? Que é esses rompimentos aqui, que foi o que eu tive que fazer na minha vida. Então, eu tive que romper com a empresa, eu tive que romper com as minhas lojas, eu tive que romper com pessoas, eu tive que romper com ambientes, eu tive que me posicionar, eu tive que não duvidar da promessa que ele tinha me dado. A partir desse momento, eu vou me lapidando e vou construindo a mulher a qual vai acessar os cenários que Deus te prometeu. Só que muitas mulheres falam, ai, mas eu não recebo isso. Mas você não está fazendo o básico. Você continua confiando em pessoas, você continua se diminuindo para você caber dentro de alguns cenários, você não está sendo obediente ao que Deus está te mostrando, e aí você repete ciclos na tua vida. Porque a gente repete os ciclos da nossa Até vida. aprender, e se não aprender, vai ficar no looping. Você vai Cachorro atrás do ficar- rabo. A vida inteira você vai ficar repetindo os mesmos erros. Então, tem muita gente que chega até mim hoje com questões financeiras. Lu, é uma vida inteira, eu faço dinheiro, perco dinheiro. Lu, eu faço dinheiro, perco dinheiro. Por que você precisa resolver aqui que você não resolveu ainda? Por que você quer se livrar do dinheiro? E a gente começa a encontrar, e não só em perguntas, mas na execução. Porque eu sou uma executora e eu ensino as minhas alunas a serem executoras. E aí, quando a gente traz isso para a prática, Márcia, a gente consegue entender que nós somos as próprias sabotadoras do nosso sucesso. Não tem essa, Deus gosta mais de uma do que da outra. O preferido. Ninguém é eu alecrim falava. dourado. Sabia que eu falava essa frase? Eu falava assim, ela é preferida. É Olha. preferida. Eu falei, meu Deus, aí Deus tem as preferidas. Eu falava, não tem. Todo mundo igual perante hoje. Todo mundo. A gente sabe que cada pessoa tem o seu próprio processo. Porque Deus é tão maravilhoso que o que ele faz? O teu processo é individual, mas a lucratividade é em comunidade. O que você gerar vai trazer lucro para outras pessoas. Então, ele está sempre pensando na comunidade. E se você não assumir o teu lugar, se você não se posicionar, alguém chegar atrás de você vai tomar esse teu lugar. Porque Deus não vai ficar deixando outras almas serem perdidas por você não se posicionar e não fazer. Então, aquilo que eu recebi dele, você pode não ir para o palco. Mas tem gente que está ficando aqui, alguém vai vir e vai tomar o teu lugar. Entendeu? Então, o que dentro de mim precisa ser desbloqueado, precisa ser desconstruído. Porque a nossa vida, Marci, principalmente a nossa vida adulta, é diferente da minha menina. Eu tenho uma menina de 6 anos e um menino de 11. Eles estão em processo de construção. E, obviamente, quando eles crescerem, eles vão ter que desconstruir, porque nós, como mães, a gente erra, a gente não é perfeita. Mesmo com todo o conhecimento já, que é totalmente diferente dos nossos pais, né? Eu falo pra eles, vocês vão se desbloquear quando vocês crescer também, porque tem coisa que a mãe tá aprendendo agora também. Que a gente não sabia. Mas já vão crescer conscientes sobre isso. Já sobre vão crescer essa busca consciente. pelo desbloqueio cedo. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Então, você pensa, a gente está passando por esse processo de desconstruir quem a gente achava que era. Quem eu acho que eu sou? Aí entra a questão do relacionamento. Por quê? Aí você vem com as suas referências de mãe, de pai. E aí você constrói um relacionamento ou igual ou muito diferente do que você atraiu para a tua vida. Por quê? Muitas pessoas acham, Lu, o meu pai e a minha mãe, tipo assim, meu pai era super provedor. A minha mãe nunca trabalhou fora de casa. Meu pai que sempre trouxe. E aí, por que hoje você é essa guerreira, que você se arrebenta de trabalhar e você não dá espaço para o teu marido prover ou prosperar, e automaticamente você não consegue gerar isso na sua vida? Lu, mas se a minha mãe queria comprar uma calcinha, ela tinha que pedir dinheiro pro pai. Então, olha aí o gatilho. Entendeu? A referência não era que a mãe também trabalhava muito. Eu trouxe isso muito da minha mãe. A minha mãe sempre foi muito ela, trabalhadora, ela executora, ela que trazia para dentro de casa. Então, eu repetia a mesma coisa. Porque eu achava que na minha cabeça aquele era o modo do qual era feito um relacionamento. Mas tem muitas mulheres que, ao contrário, Márcia, elas não querem passar, quem sabe, pela humilhação que a mãe passava. Então, não é sempre a mesma raiz. O que muitas pessoas acham que é. Não é igual à raiz. Mas é a tua interpretação, como humana, como mulher, como seres que nós viemos para evoluir, que faz com que você crie esse teu padrão mental e tenha dificuldade de sair dele. Mas não é impossível. Autoconhecimento. Autoconhecimento puro. E aí você se conhece, se conecta e você executa. Isso aí. E constrói num plano prático. E constrói. E aí você fala algo bem interessante aqui, que é a questão do que nos cerca. Você abriu mão de pessoas, de empresas, e a gente vai ter de fazer escolhas, e isso não quer dizer que vai ser fácil, porque geralmente não é desafiador. A gente ter que escolher, às vezes, largar algo bom para ter algo melhor. Só que, talvez não. Você, nas mesas que você tem sentado, você vai concordar comigo. As mesas que a gente se coloca também nos colocam em algum lugar. Porque, às vezes, você deixa de executar algo e pode ser inconsciente? Pode. Mas é o medo de quem de você fazer?
É o medo dos outros, do que eles vão pensar. Eu digo que uma pessoa Total. muito mais próspera, financeiramente falando agora, bem a real oficial, ela está preocupada em como ela vai servir mais pessoas para ser vista e para ter esse retorno, porque o dinheiro vem através disso. Mas ela não está preocupada com quem está atrás começando agora. Pelo contrário, se ela puder, ela incentiva e arrasta junto. Aí você tem que olhar de onde que vem essa crítica, esse apontamento. Quem está falando isso para você? Quem construiu? Quem já chegou? Quem já foi, está voltando? Que pode te dar uma dica do que você não deve fazer? Ou vai e tenta ver se contigo dá certo? Então, eu acredito muito que quando a gente abre câmeras, por exemplo, a gente está falando, a gente está servindo, tem muito hater. Deve ter bastante hater. Deve Sabe ter que eu não pessoas... tenho? Não, bem tranquilo. Ah, que ótimo. Mas, às vezes, acontece. A pessoa recebe um hater lá, ela desiste de tudo. Mas você sabia que isso é engraçado, tá? Porque o que acontece, gente? A nossa vida é um espelho sobre o que a gente acredita sobre nós mesmas, tá? Então você pode se olhar no espelho e você é um feedback do que você acredita sobre você. Não, Lu, eu não acredito que eu tenho que Não estar é com 10 possível. mil reais negativo na conta. Você não acredita de forma consciente, mas inconscientemente você está honrando alguma coisa dentro de você. E quando a Márcia fala sobre as mesas, é exatamente isso. Às vezes, não é que o teu pai... Você acha, meu pai e minha mãe não me amam. E aí eu vou dar um grande avanço na minha vida e o meu pai e minha mãe me travam. Ai, por que será? Gente, é amor. Eu precisei aprender isso também. Eles amam você e automaticamente o jeito deles te proteger é fazendo com que você fique aqui. Fica aqui, tá confortável, filha. Vai lá não, tu não sabe o que Vai. tem, o Então, mundo assim, tá tão perigoso. Menina, quando eu falei pra minha mãe que, tipo assim, mãe, eu vou pedir pra sair da fábrica. Nossa. Como assim, filha? Meu Deus, mas você já é bem remunerada, você tem flexibilidade de horário, você viaja quando você Estabilidade. quer. Tem estabilidade. E aí? Mas não era porque a minha mãe não acreditava em mim. Era porque a minha mãe se sentia segura comigo estando lá. Então, existe esse processo. Agora, o meu processo de mudança é a mesma coisa. A minha mãe, ela não ficou feliz. Não ficou, ela chorou. Você vai sair de perto dela, provavelmente. Você vai sair daqui. E aí, como que fica isso? Na cabeça dela, é como se assim, não vou mais ter próximo, mas não é porque ela não quer a minha evolução. Só que muita pessoa trava e faz o quê? Cria um bloqueio emocional com o pai e a mãe, entra no julgamento de pai e mãe e não evolui. Estagna na vida. Estagna. Então eu preciso trazer isso e falar, tá, até onde realmente existe pais narcisistas, relacionamento, tudo isso existe. Mas nem tudo é isso, Marci. Às vezes é só a tua preguiça de se questionar, de entender aonde você tá, de entender que a pessoa só tá te dando o amor do jeito dela e que você precisa ser adulto o suficiente para falar, vai, tio. Vamos pra vida. Vamos pra vida, executa, cria um plano prático nisso e vamos fazer acontecer. Então, o que acontece? Aí você fica o tempo todo abrindo todo o jogo da tua vida pro teu pai e pra tua mãe, sendo quando você não tem estrutura mental e psicológica para que você mesmo sustente a tua decisão. Isso não é tomar a decisão, é sustentar ela. Essa é a frase que eu uso. Decidir é fácil. Decidir, você decide a todo tempo. Então, a gente pode fazer uma promessa que eu posso decidir alguma coisa. Agora, sustentar. Eu tô com 3 desafios novos esse ano na minha vida, que é aprender a nadar, tocar violão e correr. Tocar violão, gostei. Depois a gente pode marcar ali um churrasquinho com vocês, Luana. Luana no próximo violão. episódio, você vem num outro formato. Então, você verbalizar que você quer fazer algo não é difícil. Agora, quando você senta ali, você sustentar. Você Agora é prova social aqui, viu? O negócio, prova social. ela pegou e abriu o jogo e o coração. Agora tu tem que mantê-la. Agora eu não vou ter vai que fazer. manter. Entende? E aí, quando você senta do lado da tua mãe e fala, mãe, e aí? Vou começar a empreender. Mãe, vou largar, sou funcionária, sou arquiteta, mãe. Estou há 5 anos trabalhando aqui com a fulana, ganhando meus 5, 6 mil reais por mês. Vou largar um emprego público. E aí? Vou largar minha carreira de professora. E aí? E aí? E aí, que aquilo que para os nossos pais sempre foi um grande sonho, às vezes, Marci. A gente não sabe separar o que para os teus pais é uma grande expectativa, porque quem sabe era um sonho da vida deles. E hoje eles olham para você e eles refletem aquilo e falam, nossa, tem orgulho. Para de repente, o que a tua filha faz? Ah, minha filha vende curso, será? Nem sei direito. Nem sabe direito o Eu que nem sei faz, direito né? O que ela faz. Entende? Então, assim, é assustador. Então, se você estiver nos lugares errados, os teus amigos vão te puxar da onde eles te conheceram, os teus amigos vão afirmar coisas. E eu falo assim, a minha vida é muito livro aberto. E eu já fui muito errada na minha vida.
Só que se eu continuasse com as mesmas pessoas, elas iam continuar me fazendo, me deixando naquelas coisas erradas, não porque elas tinham poder sobre mim, mas porque a minha mente não estava sustentando a ideia de que existia uma nova Luana naquele processo. Estava vibrando na mesma frequência. E aí você faz o quê? Você se desconecta daquilo que você tem. Então, você precisa mudar de ambiente, Márcia. Mesas é muito importante. Então, eu nunca parei de investir em novas mesas. Por que as minhas alunas hoje, dentro do meu processo, têm tanto resultado? Porque elas estão num ambiente que elas se sentem confortáveis de falar de quanto elas querem faturar. Já fiz esse teste com elas. Conta pra tua mãe que você quer faturar 50 mil mês. Nunca! A minha mãe não. A minha mãe vai falar que é loucura, que vai subir pra minha cabeça. Onde você tirou isso? Que isso é do mal. Porque Jesus sempre foi pobre. Não foi. Não foi. Vamos deixar claro, não foi. Se você não estudou Jesus, não foi pobre. Não foi. Mas você entende que as questões nossas religiosas vão construindo tudo isso? É os P's, né? Pais, professores, políticos, pares, os programadores mentais, né? Aí eu não sei você, mas assim, eu virei o ano ouvindo de metade do meu ambiente as pessoas falando: esquece 2026. É política, é Copa, é feriados. Eu já entrei naquele negócio aqui, ó. 2026 vai ser o meu ano. É o meu Interessa ano. Como é que vai ser feito, mas vai ser. Só que aí o teu ambiente faz você acreditar sobre isso. Aí todo mês você tem uma desculpa diferente. Ah, porque janeiro ninguém tá aí para comprar. Nunca vendi tanto como janeiro. Fevereiro já tem carnaval. O ano só começa depois lá em março. Isso tudo são as crenças sociais que o nosso ambiente prega. E se você acreditar, você vai viver exatamente isso. Você pode sentar agora, Márcia, eu faço uma atividade com as minhas alunas e descreva. Você chegou comigo agora, você não conhece meu processo, você está ali atolada na tua vida. Aí você olha para os teus 5 últimos anos. Você viveu as mesmas crenças sociais. Eu nem vou mais para trás porque a gente não vai lembrar. Mas os últimos 5 anos você vai lembrar das mesmas crenças sociais que você sempre viveu. Isso é verdade? A gravidade é uma verdade. Se você largar essa revista aqui, ela vai ficar aqui, porque aqui é o sofá. A gravidade é uma lei. Se você jogar aqui, ela vai cair no chão. E o resto? Como que tem tanta gente ficando milionária? Como que tem tanta gente se conectando com Deus? Aí se ouve as pessoas falam assim, o mundo está perdido. Eu nunca fui em tantos lugares que tem tanta juventude buscando a verdade de Deus. Será que o mundo está perdido ou eu estou num ambiente em que as pessoas estão perdidas e me fazendo acreditar que o mundo está perdido? Não sei. Não sei. Você tem que começar a se fazer perguntas. Isso é sobre você sair do raso e se aprofundar. E não é confortável. Você tem que fazer escolhas, às vezes, de ao invés de assistir uma Netflix, você olhar um episódio desse para te despertar. Você ir numa imersão de um final de semana. Ah, mas eu não posso ir para São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá onde que vai acontecer. Mas tem tanta coisa boa na nossa região. Tem tanto evento que a pessoa pode destravar. Tem tanto conteúdo com a Luana mesmo. Entrega de graça. Você tem acesso, não sabe por onde começar? Senta a bunda e vai aprender. Né? Mudança de ambiente te conecta a novas pessoas, novas oportunidades, novos resultados. E a gente, às vezes, não tem o resultado que a gente quer por falta do conhecimento que ainda não chegou até nós e das pessoas que a gente ainda não conheceu. Isso é incrível, Márcia, porque olha só, se a gente falar de 2020 para trás, para a gente realmente participar de um grande evento, você precisava ir a São Paulo. Você precisava ir para o Rio de Janeiro, você precisava ir a Brasília. Hoje, você só precisa baixar o Zoom no teu celular. Existe sala secreta a todo momento. Você aprende no YouTube de forma gratuita. Então, pode ser que alguém está assistindo e fale assim, mas é fácil, é só ir lá e pagar a mentoria da Luana, eu não tenho condição. Você não precisa. Obviamente, eu sei que isso vai acelerar o teu processo em 300 vezes, mas eu sempre fui a pessoa que aprendi muito no gratuito também. Eu pago muitas mesas, mas eu aprendo muito de forma gratuita. Então, tenho dificuldade, Lu, em cuidar do meu peso, alimentação. Cara, hoje você entra ali na internet, você sabe o que precisa comer e o que não precisa comer. Você pode não saber exatamente a quantidade que o teu corpo precisa para um determinado objetivo, mas você sabe a comida que vai te fazer mal, que vai te inflamar e que não vai. Direcionamento você tem. E tem muito conteúdo bom. Muito. Eu acabei de falar, eu tenho Grandezas do Reino, que é totalmente gratuito. Você só vai entrar na minha comunidade, você vai ler a palavra da Bíblia comigo, se aproximar de Deus e quebrar teus padrões mentais também. Por quê? Você acessar a verdade da palavra que está na Bíblia é sobre você quebrar também os teus paradigmas mentais. Então, você precisa olhar, entender o que a palavra quer dizer e se posicionar perante aquilo. Porque eu falo que ler o evangelho é fácil, eu quero ver você viver. A prática, minha gente. A Na prática. teoria, tudo funciona e é muito bonito, né? E tem gente que tem muito medo também dessa parte digital, porque também já caiu muito golpe. Sim. Tem. Porque do jeito que tem coisa boa, tem coisa ruim. É o mundo.
É o mundo. Mas quando você estiver realmente conectada com Deus e falar, Deus vai te apresentar as pessoas certas. Deus vai Ele te nunca conectar. erra. Ele nunca erra. E é o que eu falo, Márcia. Então, as minhas alunas que passam por esses processos de transição, muitas eu não conheço pessoalmente. Então, eu tenho alunos que estão comigo desde que eu comecei a mentoria faz 2 anos e meio. A gente se conhece através de um link ali, cria um plano de ação e a pessoa vai para a vida. Então, não temos mais desculpas para não evoluirmos. Agora, a parte que nós nos geramos inconsciente, nós precisamos despertar para que isso seja afastado de mim como uma verdade. Eu preciso entender qual realmente é a verdade sobre a minha vida. E para isso a gente precisa entender. E eu trouxe até, você comentou antes comigo, você tá com o Pablo, né? Sim, eu tô conectada com o Pablo, faço parte de algumas mesas dele, inclusive tô com o Nésio, na mentoria do Nésio, que é um pupilo dele, né? Lá nos Estados Unidos. Então todo esse processo é muito simples de você entender. Você tá no raso, você tá no profundo. E ele me fez essa pergunta, inclusive, no último dia lá que a gente foi tomar um café junto, né? Ele falou, ei, Luana, você vai continuar no raso ou você tá indo pro mais profundo? Eu falei, não, agora eu tô indo pro profundo, porque realmente eu estava no raso. Qual era o meu raso? Luana, você estava errada fazendo suas mentorias online? Não, mas eu entendi que um palco vai mais profundo. Eu entendi que dizer sim para a Márcia, que me chamou do dia, eu falei, Márcia, se for assim, eu vou, né? Então, eu tô aqui. Fui para São Paulo na semana passada, era 11 horas da noite quando eu recebi um convite. 11 horas da noite. Lu, tem uma palestra aqui. Você está pronta para palestrar aqui na plataforma do Pablo? Eu, pronta? Deus nunca me chamou quando eu tô pronta. Pronta eu não tô, mas eu vou. A gente fica pronta no processo, né? Exatamente, no processo. Não existe tudo perfeito do início. Não. Se pegar o primeiro vídeo que eu fiz, micharia, você vai olhar e falar, meu Deus, se criou até. Pois então. Mas tudo tem um começo. E não é sempre na nossa melhor versão, na nossa melhor forma, com o melhor. Mas faça o melhor com o que você tem de melhor hoje. Depois você vai aprimorando isso. E eu brinco que, assim, ó, se você se orgulha do teu primeiro vídeo, do teu primeiro curso, do primeiro treinamento, você começou muito tarde. Você começou muito tarde. Tem que começar bem antes. Tinha que ter começado bem antes, entendeu? Então, assim, se você fica esperando ter as melhores narrativas, o melhor... Você não tem como, gente. É igual você começar, independente do produto, do serviço que você faça, eu já fui de manicure, já fiz várias coisas na minha vida. Não tenho vergonha de nada, até porque não tem motivo para ter vergonha. Eu tenho alunas que são manicures, gente, que elas faturam mais de 20 mil reais por mês. Então, aonde está a oportunidade e aonde você está se posicionando? Isso você precisa entender na sua vida. Então, não é sobre todo mundo criar mentorias como a Luana cria. Não. Mas dentro do que você faz, quantas pessoas você está deixando de ajudar por você não abrir a tua boca e por você não se posicionar? Ninguém sabe demais que não possa aprender e ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar alguém, né? Perfeito. Não tem como. Não tem alguém sabe menos que você. E com certeza, talvez essa pessoa tenha um primeiro acesso contigo e o teu produto ou serviço pode ter um valor um pouco menor do que talvez a pessoa que ele queira acessar, mas ele precisa começar, assim como eu já fiz, assim como você já fez. Começamos com o menor, mas a gente já recebeu muita coisa dessa pessoa para a gente conseguir ir para o outro degrau. E você não salta da escada daqui lá para cima. Tu tem que construir, porque desconfie quando é muito rápido, né? Isso. Ou fácil demais, porque você não está com a base. Não sustenta. Não sustenta. É isso que eu falo. Então, normalmente o que eu faço com o processo com as minhas alunas é desconstruir o que elas já acreditam. Não tem como você colocar um telhado se a tua base vai cair a qualquer balanço. Por isso que nós trabalhamos relacionamento. Não adianta você fazer dinheiro e chegar em casa, olhar para a cara do marido e falar, ai meu Deus. Socorro. Socorro. Ou você provocar situações na qual o marido nem fique dentro de casa. Aí o marido está sempre na rua, chega tarde, bebe, enfim, assim, uma série de episódios que é o que normalmente a gente consegue trabalhar. Tudo dá para ser moldado, Márcia, tudo. Então, os meus maiores cases de sucesso das minhas alunas hoje é relacionamento. Porque olha, eu preciso. Importante isso. Muito, porque não faz sentido você ser a dona da razão da porta para fora. É o que eu falo muito e eu me policio e peço muito para que Deus me quebre nesse lugar e para que Ele me lapide nesse lugar. Porque eu já fui a mulher que tinha muito sucesso lá fora, mas de dentro de casa eu olhava para meus filhos e falava, meu Deus, eu só queria que eles dormissem. Entendeu? Então, quando você olha e fala assim, não, tem valor nisso, são as nossas maiores sementes. Eu preciso lapidar eles, eu preciso treinar eles, eu preciso ensinar eles. Aí você olha para o teu marido e fala, que nós estamos desconectados? Hoje, meu marido, a gente faz 100% das nossas coisas juntos. A gente corre junto, a gente toca violão junto, a gente faz natação junto, a gente inclui tudo junto. Mas não era assim, Márcia.
Ele tinha o clube dele, os grupos deles, os rolês dele. E eu estava sempre em casa. Porque eu não sou aquela pessoa de se enturmar Socializar no rolê. Não, eu gosto da minha casa, eu gosto do meu silêncio, sabe? E aí eu falava, tá, mas e aí? A gente vai criar o quê? Vai fazer o quê? Tipo, aí eu comecei a entender que eu também dava muitos motivos para que ele não quisesse. Porque ele entrava da porta para dentro, eu estava sempre julgando. Ele queria ficar pra fora. Ele ficava para fora. E é difícil a gente enxergar isso. Como você falou antes, nós achamos que somos uns alecrins dourados, mas a gente não é, não. A gente não é. A gente não é. O problema é sempre o outro. Não, é você o problema. Isso. E às vezes pode falar assim, Lu, mas eu não sou chata. Eu não cobro. Tá, mas e o que realmente quando teu marido entra dentro de casa, qual é o teu comportamento com ele? Porque às vezes o marido não vê espaço para tomar uma decisão, você já resolveu tudo. Já trocou a lâmpada que estava queimada, porque não tem paciência de esperar no tempo dele, porque sabe que o tempo do homem deve ser diferente do nosso, É diferente. Né? E a gente tem que ter paciência se a gente quer que eles tomem esse lugar. Eu fui num treinamento uma vez e uma das pessoas que estava lá estava dando justamente um feedback sobre esse posicionamento, que é, papá, eu faço tudo aqui, tá muito masculinizada a energia. E aí, quando ela se conectou, quando ela entendeu, aí ela baixou. Aí ela falou assim, e gente, queimou um relógio na parede. E eu comuniquei ele que o relógio estava queimado. Quebrado, estragou, não sei. Sabe quanto tempo aquele relógio ficou lá na parede, estragado? 1 ano. Mas chegou o dia que ele chegou, e eu cheguei e o relógio estava funcionando. Eu não teve como não cair na risada, porque foi cômico naquele momento. Mas aí você tem que entender, olha o processo por detrás disso. Poderia ter sido muito antes, se ela tivesse entendido o poder que nós temos mental. Você sabia que a gente trabalha o tempo todo no nosso mental, Marci? Aí o que acontece? Tá, queimou. A gente tá aqui, o estúdio lindo, maravilhoso, iluminado. Putz, desconectou a TV aqui. Obviamente que a gente consegue colocar a mão e conectar de volta, né? Então você acha assim que é as coisas grandes que a gente precisa deixar para o homem resolver. Mas o homem, ele precisa do senso de utilidade. Aí você fala, amor, desconectou ali, você conecta para mim? Sim, já vou. Mas sabe o que você fica na sua cabeça? Meu Deus, ele não vai vir, porque meu marido é assim, porque tudo demora 1 ano, porque senão... Você entende que você entra num esforço colaborativo? Isso é esforço colaborativo, tá? E você faz a pessoa vibrar nessa energia que ele não vai fazer mesmo. Não faz. Não faz, gente. Aí é o que eu falo muito para as minhas alunas. Observe o que você acredita sobre o teu marido. Observe. Comece a observar. E esse foi um processo que eu precisei fazer na minha vida, Marci. Então é o que eu falo. Eu não ensino você o que eu não apliquei na minha. Então eu precisei aplicar isso na minha vida. Porque eu viveu para ter experiência, para agora facilitar, encurtar caminho. É a prática na vida. E assim, ó, eu tenho resultados esplêndidos de alunas que chegaram com o divórcio para ser assinado e estão vivendo o melhor relacionamento da vida. De alunas que não queriam filhos, que a gente entendeu qual que era o processo com o pai e a mãe, que hoje assim já estão ali na busca e estão construindo a gravidez. De alunas que estavam nesse lugar que você falou ali antes. Eu tenho lá, sou concursada, professora de faculdade, que é tudo muito bom, né? Não trabalha tanto, não tem tanta cobrança, mas ela entendeu que ela não prosperaria o tanto que ela devia. Então, quando a gente começa a trabalhar tudo isso, a gente vai se conectando com a verdade. Porque qual é a verdade? É eu parar de acreditar nas minhas próprias historinhas. Que tu mesmo fica contando e repetindo diariamente. Eu falo para elas, começa a parar e observar o que você conversa com você mesma. Quando você está tomando café ali. Não é uma boa pergunta essa, viu, Luana? Não faça isso. Você vai começando a descobrir suas camadas. E aí a gente volta àquele episódio do início ali. Mas parece que está tudo perfeito. Ninguém sabe o que você passa na tua cabeça. Porque inconscientemente é igual tu escovar o dente, Márcia. Você não precisa pensar como que você escova o dente. Vai lá e escova, tá todo dia fazendo a mesma coisa, igual tomar banho. Entra no chuveiro, vai lá e toma banho. E você sempre começa pela mesma parte do corpo. Você que nunca prestou atenção. Ó, o povo hoje vai experimenta tomar banho, lavar teu cabelo só com a mão esquerda. Experimenta. Experimenta, não, só com a mão. Vou abrir o shampoo. Você começa a entender muito comando. Com a mão canhota, se eu sou destra aqui. Vou escrever com essa mão. Vai. E aí, o que acontece? Quando a gente vive 95% do nosso dia, isso é estudo mesmo, tá? 95% do nosso dia de forma inconsciente, aí você tem que começar a se tornar consciente para ver o que você acredita. Putz, Lu, meu marido. Aí, sobre o dinheiro. Aí, o que eu acredito sobre o dinheiro? Eu passo o dia inteiro pensando em quanto de dinheiro eu vou gerar para resolver aquilo ali. Então, será que o meu Senhor realmente é Deus, que é aquele que provê, que multiplica? Ou é o dinheiro que ele determina o meu estado emocional? Então, se eu estou feliz é porque eu tenho dinheiro. Se eu estou triste é porque eu não tenho dinheiro. Aí o que você faz? Você se livra do dinheiro no primeiro momento em que cai ali teu prolabore.
Você já se livrou do dinheiro, você passa os outros 29 dias do mês frustrada, porque você não tem dinheiro de novo. E aí você começa a entrar num limbo que é só as tuas historinhas. Então, assim, quando a gente começa a fazer essa construção de dentro para fora, através do autoconhecimento, do desbloqueio e da verdade de Deus, foi aí que eu encontrei meu caminho, Marci. E é aí que você está ensinando uma galera também, né? Total. Aí, Lu, o que mais você faz? Eu crio plano de ação, eu construo negócio digital, eu construo negócio físico, porque eu também amo negócio físico. Só que nada disso se sustenta, Marci, se você não tiver uma verdade prevalecida. Entendeu? Você não tem aquele Deus que te sustenta. Por quê? Vai dar problema, vai ter cliente enchendo o saco, vai ter mês que o teu faturamento não vai dar aquela maravilha, mas você está entendendo qual promessa que você está vivendo. Então, a gente vem organizando tudo isso. Aí você tem que lidar com a tua família. Mas o que você está fazendo? Como assim? Por que não vai vir aqui hoje? Por que vai ficar o domingo em casa trancado estudando? Isso aí. De novo com a Luana? De novo com a Luana. Tem um marido que ele falou esses dias. Agora eu me acostumei com a voz da Luana, porque era Luana, Entrava Luana. dentro de casa, só dava você na televisão. Agora eu já entendi que você é quase um membro da família aqui. Que bom, né? Que bom. E bom participar, bom você transformar vidas, bom você impactar e ver tanto resultado assim, porque o dinheiro é importante, sim. Mas para você, enquanto profissional e acreditando no teu propósito, deve ser extraordinário. Você salvar um casamento, como você citou há Nossa, é incrível. 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 E aquela aluna, 4, 5 anos, ganhando 5 mil, quando... Vamos lá. Rompe o processo. Então, eu não sou a pessoa que eu rompo o processo do dia para a noite. É isso que a gente está falando da base, né, Marci? Então, a gente cria a base de estruturação para que quando sair a decisão, você não vai voltar atrás. Tá curada, vai para frente. Tá resolvida. Então, eu tenho aluna que saiu de 5 anos de 4 mil de salário de CLT, que ela partiu para o seu negócio como empreendedora, ela foi para 26 mil no primeiro mês. Você entende? Você entende por quê? Porque estava bem sustentada, ela já estava ali com todas as ferramentas, já vem se posicionando. Eu fiz isso comigo também. Eu comecei a me posicionar como mentora e criar o meu processo, e aí a partir dali eu me desconectei da fábrica. Então não é sobre você amanhecer e dormir. Ah, Lu, mas eu tenho estrutura financeira. Tá tudo bem. Mas eu sou uma pessoa que trabalha muito com realidade. Você sabe que você tem que botar... Eu tenho comida para colocar na boca dos meus filhos, eu tenho compromissos, eu tenho outras coisas. Os boletos do mês, Os boletos do mês. Então a gente não pode viver no mundo de Alice, né? Então eu trago muito essa estruturação para elas. Uma constância, uma consistência, e a gente faz a decisão. Mas nunca deixa a decisão, final do ano, lá em outubro. Esquece! Não, a gente vai estruturar agora. O dia da mentira é o auge, né? O dia da mentira é o dia 31 de dezembro, né? Não, é o auge. Todo mundo promete um monte de coisa. Chegou janeiro, não, e daí começou já, meu filho? Não, já passou janeiro, já foi. Já estamos metade de fevereiro. E as pessoas ainda estão ali. E ainda estão ali. Não sabe nem para onde é que estão, para onde é que vão. Não. E aí qualquer caminho serve. Então, comece. E que bom se tu tá aqui hoje vivendo de Deus. E você tá aqui tirando um insight ou não tá gostando. Ó, se tu se incomodar com o que a gente tá falando aqui, já é meio caminho andado. Porque uma pessoa que se incomoda, ela vai agir, vai fazer alguma coisa. Exatamente. E não acredite em mim, vá se desvendar. É o que eu falo. Não existe verdade absoluta. Você tem que ir lá organizar a tua ideia. E eu falo muito para as minhas alunas, não acredite em mim. Entrego as ferramentas, né, os métodos tal. Não acredite em mim. Faz na tua vida. Aí dá 20 dias elas, Luana. Eu falei, pronto, você não precisa acreditar em mim. Porque às vezes a pessoa fala, mas dentro do teu processo... Gente, só eu sei quantas vezes eu chorei. Eu já dei aula sozinha, não apareceu ninguém no dia de eu dar aula. Então, assim, todo mundo tem um processo. Só que muitas pessoas também vivem na comparação, né, Marci? Então, eu não quero começar porque para fulana. Tira os olhos da fulana. Tira os olhos. É você. É você, dentro da tua história. Quem está abaixo de você. Quem é a pessoa que você vai começar a criar um desejo daquilo que você faz. Então, eu falo que eu não treino mulheres para serem cópias da Luana. Não. Eu treino mulheres para elas viverem a identidade que Deus tem para cada uma. A melhor versão. A melhor versão. Uma. E aí, a melhor versão? Todo dia uma nova. Eu falo, quem me conhecia 2, 3 meses atrás, você não me conhece mais. Você já não sabe mais o que eu quero, eu já mudei meu cenário de vida, já é tudo novo. Minha cor preferida já é outra. Exatamente. Tá tudo certo, tá tudo bem mudar. E as pessoas têm medo.
Nossa, mas você tá diferente. Amém, Senhor, obrigada, Jesus. Imagina se falasse que eu tivesse igual, eu tava lá, Aí eu vou ficar patinando no triste. mesmo lugar. Eu falo, se alguém me encontra na rua e fala, Luana, você tá igual, eu falo, não. Fala isso, não. Fala isso, tô treinando tanto, tô correndo tanto, tô fazendo tanta coisa. Me diz que eu tô igual, que eu não quero estar igual. Eu tô diferente. Luana, nosso bate-papo rendeu aqui. Eu esqueci até do break ali no início, que eu tinha que deixar um tempinho para ela tomar uma aguinha e falar das empresas. Mas antes de finalizar aqui, uma conversa tão leve, tão agradável, eu quero te fazer uma pergunta. O que a Luana de hoje fala para a Luana que vendia Avon lá, antigamente? Ah, com certeza eu falo pra ela, continue sendo essa pessoa que sempre quer mais. Continue não escondendo a tua verdade. Continue se posicionando nas vendas, porque vendas quebra barreira. Eu vejo tantas mulheres hoje com tanto conhecimento e dificuldade de se posicionar nas vendas, porque vem da aprovação. E eu falo que eu culpei a minha mãe por muito tempo, Marci, pela maneira com a qual ela me criava, sabe? Então, desde os 11 anos eu sou independente financeira. E por muitas vezes eu olhava para aquilo e falava assim, nossa, que dor. Hoje Eu eu queria falo, ser criança, só queria brincar. só queria brincar, mas hoje eu falo, graças a Deus que a minha mãe fez isso comigo. Que hoje, se você me der pedra, eu vou dar um jeito de vender. Então, que é aquela Luana que, quem sabe, com 11 anos, que era muito julgada, sabe? Me chamava muito de sacoleira. Então, ai, a Luana sacoleira. Antigamente não existia bullying, né? Hoje que existe. Antigamente nós estávamos lá na Não. raça do negócio. Na raça do negócio. Tava nem aqui porque estavam falando. Não tinha, porque tu tinha que se defender no mesmo nível ali, responder Vida que vai. e vida que segue, né? Então eu falo para aquela Luana, que bom que você existiu. Que bom, porque senão hoje pode ser que a Luana, nada contra, mas continuaria lá no interior, estaria vivendo uma vida muito abaixo do potencial dela e não estaria hoje salvando tantas mulheres, não por mim, porque não é por mim, é pelo Senhor. Então hoje o meu trabalho é pelo reino. Márcia, hoje eu entendi. O meu trabalho é pelo reino. É por transformar famílias, transformar mulheres, para que elas saiam daquele mínimo e realmente elas sejam mulheres não insatisfeitas, mas mulheres que entendam que elas têm um nível a mais para viver. Eu já tô com a vontade de ir pra mentoria dessa Ah, mulher, vem gente. pra Vocês cá. imaginem o que ela entrega lá. O processo todo lá dentro. Então, Ana, quem tem vontade de se conectar com você, vai ter a tua rede social aqui abaixo do episódio. Também nesses cortes vocês vão ver que a gente vai marcar o perfil da Luana. Mas como é que faz para te encontrar aí? Então, hoje, através do meu Instagram, é o meu maior canal hoje, né? Então, é Luana T. Casaril. Lá dentro do meu Instagram, você também pode me chamar no direct. Eu amo conversar com quem chega lá. Então, pode chegar e falar, ai, vim do podcast da... Não é podcast, né? Podcast, videocast, como do quiserem videocast. chamar. Eu vim do videocast da Márcia, conheci você lá, quero entender mais um pouco sobre o teu trabalho. Você pode me chamar no direct, que eu tô sempre lá todo dia. Mas também tem o link da minha bio, onde já tem o pré-formulário da mentoria. Também tem meu curso gravado, né? Então a gente sabe que a mentoria é algo mais individualizado, ela é em grupo, tá? Minha mentoria é em grupo, mas você tem atendimentos individuais. Então hoje meu processo é anual, Márcia. Então quem ficar comigo durante um ano vai ter 6 encontros individuais comigo. Hoje eu tenho todo o suporte de economista dentro da mentoria, tenho o suporte de marketing, tenho o suporte emocional. Então você não vai andar só comigo, você vai andar com uma equipe na qual eu construo um processo dentro da tua necessidade especial, né? Depois que você passa comigo, você sai com essa necessidade e você vai ter outros profissionais que vão te acompanhar. Nossos encontros são toda terça-feira às 14h. Então, realmente, assim, são encontros transformadores. O processo é maravilhoso. Também tem o meu curso online, que é o PMR, é o Programa Mulheres Realizadas, né? Onde a gente trabalha toda essa base que a gente conversou aqui também. E aí também vai ter o link do YouTube, onde tem os conteúdos que eu disponibilizo lá. E eu tô sempre na rede social. Eu acho que a rede social nos aproxima muito das pessoas, né? E faz com que a gente entenda que nós podemos fazer com que o nosso processo ele seja mais leve. Quem sabe em breve um evento presencial na região, por que não, né, Luana? Pode ser, não sei se vai dar tempo, né? Como eu estou Tá em meio transição, tô em transição de mudança. mudança, preciso ainda do mês de fevereiro para entender um pouco mais das datas, para daí ver. Mas eu faço evento fechado para as minhas alunas, né? Então, quem é minha aluna da mentoria, obviamente, antes de eu ir embora, vai ter mais um presencial. A gente faz encontros, inclusive o próximo é dia 14 de março. Aí é com a família. Aí a gente junta marido, criança. Traz todo mundo pra Traz cá. todo mundo, porque o meu propósito também é muito grande sobre famílias, né? E aí eu sei que eu não conquistaria nada se eu não tivesse meu marido do meu lado. Eu trago muito isso para as minhas alunas.
Incrível. Obrigada, Luana, de coração, por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Confiado no programa, vindo aqui, aberto sua vida, contado coisas inéditas também, porque tem, né, algumas coisas que ela trouxe que ela não abriu em outro local, a menos dentro da mentoria. Então, obrigada. Desejo muito mais sucesso. E quem sabe, né, eu também faça parte desse grupo seleto de pessoas que buscam essa mesma evolução. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigada pelo convite, Márcia. Incrível, gente. Rendeu, hein? E vocês gostaram com certeza, para fechar o nosso mês de fevereiro com chave de ouro, uma mulher incrível, entregando tanta coisa assim para vocês ainda de modo gratuito. Tudo isso é possível porque tem empresas que acreditam também na gente. Desta Telecom, você conectado o tempo todo, Cressol Pioneira, Design Estofados, também Esfera Store, Marel Móveis Planejados e também a RG2 Produções e o pessoal do Ike Fome. Ike Fome desta Telecom, presença confirmada na Expobel, que começa agora no mês de março. A gente tem um encontro por lá, tá certo? Os demais você procura aí na rede social, entre em contato com os melhores produtos e serviços sempre para você. E a gente só recomenda aqui o que a gente conhece e sabe que funciona, tá certo? Igualmente os nossos convidados que sentam aqui são pessoas que sempre vão te inspirar a ser sua melhor versão em todas as áreas da vida. Muito obrigado por acompanhar, compartilhe com alguém que precise desse conhecimento também. E a gente se encontra no próximo mês. Tudo de bom para você, foi uma honra ter a sua companhia, sua audiência por aqui. E um abençoado mês novo que vem chegando por aí, o mês de março. Até mais!